Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês sobre como o professor é totalmente responsabilizado, né? Por N situações que acontecem. Eu estava mexendo nas redes sociais, aí eu participo de um grupo, né? Um grupo de pais. Aí eu peguei e vi uma postagem e eu resolvi estar gravando este vídeo, porque essa postagem representa muito bem, né? Muitas experiências, muitas situações que eu mesmo já vivenciei, já vi outros colegas vivenciando. Então acompanhe este vídeo sem enrolação. Mexendo nas redes sociais, aí eu vi, né, uma mãe perguntando assim: gente, me contem a experiência de vocês na seguinte situação. O filho de vocês já quebrou algum brinquedo de amigo na escola e veio reclamação do professor para tomar providências? Como foi com vocês? Aconteceu comigo pela primeira vez. E a reclamação da professora dizendo que ele fez isso porque quis, fazendo birra, e que a mãe da outra criança talvez irá querer um brinquedo novo. Eu respondi que vou ter uma boa conversa com meu filho. Ele tem 4 anos. Então, olha só, essa mãe, né, veio aqui saber a opinião das pessoas, né, dos internautas aí, né, a opinião das outras mães, né, sobre o filho dela, né, o filho dela quebrou o brinquedo de uma outra criança, a professora foi relatar o fato, e ela queria saber se isso já aconteceu com outras mães, né, de como, aí ela respondeu, vai ter uma conversa com o filho, beleza. Olha só os comentários aí, né, das pessoas. Uma pessoa aqui, não vou falar o nome de ninguém, comentou assim: vou deixar uma dica jurídica aqui. Criança não tem capacidade civil, ou seja, não pode se responsabilizar por nada. Entretanto, o responsável pela criança que tem que arcar com o prejuízo. No caso, durante as aulas, o responsável pela criança é a escola, e não a mãe, que não estava lá para impedir o filho de quebrar o brinquedo do outro. Neste caso, a escola deveria impedir e fiscalizar, sendo a única responsável. Aí uma outra pessoa, né, comentou assim: aqui quebrou, eu pago. Independente de ser birra ou crise, a outra criança não tem culpa. Né? Tem uma pessoa sensata aí. Aí olha só o outro comentário aqui, ó, que me chamou a atenção. Uma outra pessoa comentou assim: são duas professoras, a da sala, acho que é a mãe que comentou, são duas professoras, a da sala e a de apoio do meu filho, que acaba ajudando a professora com toda a sala, e não só meu filho. Então, pelo que eu entendi aqui, parece que a criança é uma criança, né, especial, ou algum autista, alguma coisa, deve ter algum laudo, né, 2 professoras na sala, né, então a outra professora ajuda na sala inteira. Aí o outro comentário: pois ambas têm que conversar entre si e chegar num acordo. Você, como mãe, não deve pagar nada, apenas conversar com seu filho sem brigar. A outra aqui: no meu ponto de vista, quem deveria pagar seria responsável por ele, na hora do acontecido, pois a professora é responsável por tudo o que acontece em sala de aula e a escola também. Aí olha só, a outra aqui: se tem essa mensagem, vai atrás dos direitos do seu filho. Se ele tem laudo, o nome é crise. Se ele entrou em crise, teve um gatilho. E nós, como profissionais de educação, temos que aprender a identificar os gatilhos e evitá-los, ou acolher a criança, se não pode ser evitado, e não colocar a culpa na criança por uma coisa que ela não tem controle. Ou seja, quem tem o controle é a professora, né? A professora tem o controle de evitar as crises, a professora tem o controle, inclusive, aqui ó, teve um gatilho, a professora, nós como profissionais de educação temos que aprender a identificar os gatilhos e evitá-los. A professora tem o poder de identificar e de prever que vai ter a crise e ainda identificar, tá vendo? E ainda evitar. Olha só o outro comentário: a parte do brinquedo nem mexeu muito comigo, foi mais a maneira como falou das atitudes dele, frisando várias vezes que a agitação e comportamento foi birra e fez por maldade. Aí aqui, ó: se tem essa mensagem, vai atrás dos direitos do seu filho. Essa aqui eu já li. Você tem toda a razão, responsabilidade total da escola. Não acho certo, mas a escola onde eu era acompanhante terapêutica fazia a professora pagar. Olha que lindinho, né, gente? Como que o mundo tá, né? Daqui a pouco, quem que vai querer ser professora? Me explica. Aí, olha só. Errado também, né? A escola que tem que controlar
Então é a escola que tem que pagar. Aí olha a outra aqui. Exatamente, nesse momento a criança está sob responsabilidade da escola. Então, pelos comentários que eu fui vendo aqui, ó, nessa postagem, sempre, aqui, ó, sempre a professora, né? A professora aqui, ó, que tem que pagar, a professora que errou. Olha só o outro aqui, peraí. Olha só. Sim, inclusive, a mãe tinha falado que nunca pensou dessa forma, mas faz todo sentido, uma outra pessoa. Sim, inclusive, as escolas que são orientadas por um profissional do direito faz geralmente termo de responsabilidade em relação a objetos e brinquedos. Caso a criança leve e aconteça alguma coisa, como perda ou danificar, os pais não podem responsabilizar ninguém. Olha outra aqui. Escola não é lugar de levar brinquedo, não. E se quebrou, que culpa você tem? A responsabilidade é dos adultos que estavam com a criança. Assunto polêmico. Se quebrou, tem que pagar. Pode ser algo de estimação, etc. Porém, tem o outro lado. A família pode não ligar. Então, um bom diálogo resolve. Aí, olha o outro aqui. A escola não é responsável por objetos, brinquedos das crianças. É permitido levar, não obrigatório. Na escola tem alguns brinquedos. Sempre tem os pais, que os pais mandam, né? O brinquedo tem que estar ciente que pode quebrar, do mesmo jeito que quebra em casa. A outra mãe paga se quiser. A outra pessoa comentou assim: eu achei bem estranho o jeito que a professora comunicou, dizendo que foi por querer e que a mãe da outra criança talvez queira outro, já tirando a responsabilidade dela como professora. Aí respondeu assim: exatamente, se foi por querer, em momento de birra, a professora tinha que estar prestando atenção na criança e não deixar que ela saia quebrando as coisas. Responsabilidade da escola e da professora. Primeiro, seu filho só tem 4 anos. Segundo, ele é especial. Terceiro, quem fica com ele na escola que deveria ver isso. Conclusão, nem seu filho nem você tem culpa nisso. A culpa é deles lá na escola que não viram isso. Aí a outra moça falou: o meu há pouco tempo quebrou sem querer a garrafinha de água. Uma que tá na moda, tal. Aí ela pagou R$55. Ou seja, aí a mãe comunica aqui, ó, no áudio da professora de apoio, ela fala que ele fez por birra, agitado, e o brinquedo estava no cantinho da parede e ele foi lá e chutou e por isso quebrou. Aí a outra responde: Pois é, ela era responsável por seu filho naquele momento. Aí a outra responde: então, nesse caso a professora poderia proibir o aluno de brincar com o brinquedo do colega, já que ela é responsável? Não seria cruel responsabilizar um professor? Então, pessoal, por que eu tô mostrando essa postagem aqui para vocês, né, que me chamou a atenção? Porque é o que eu mais vejo no dia a dia, né? A inclusão em si, ela é muito bonita, né, teoricamente. A inclusão, ela também é uma coisa assim, uma evolução, porque as pessoas têm sim o direito de estudar, né? As crianças especiais, eu tenho uma filha especial, minha filha é autista, e a gente é uma coisa muito rica no sentido assim, a criança estudar numa sala com os outros é um direito, né? As outras pessoas também aprendem muito com a inclusão. Eu já tive muitas inclusões na minha sala. Quando eu tive um aluno surdo, foi ano passado. Aí tinha a professora de apoio dele, a professora de Libras, intérprete de Libras, e eu tinha tanto gosto, eu perguntava a ela, comecei a aprender vários sinais, né, em Libras, e a sala inteira, ela ensinava assim, todo dia, no início da aula, a gente falava assim, ó, hoje vamos ensinar as frutas. Eu preparava em casa as imagens, né, de frutas, ela ia falando em Libras, e a criança surda, né, ia junto com ela e ensinando a sala inteira. No outro dia eram os dias da semana, os meses do ano, alguns, bom dia, boa tarde, boa noite. As crianças ficavam assim, ô tia, como que falava o nome do menino, como que fala com ele? Eu gosto de você. Então, assim, a sala inteira foi aprendendo, né? Os sinais. Então, foi uma inclusão super bacana, né? Que enriqueceu a todos nós. E várias outras inclusões, né? Eu já tive muitas inclusões na sala, de autista, síndrome de Down, inclusões assim que são bacanas, é um direito, né, das crianças, mas por outro lado a gente também vê umas mães
que acham o seguinte, vê que a criança, que não é fácil, né? Porque tem alguns autistas que assim, vou falar para vocês, eu já tive uma criança autista, e por exemplo, se ele cismasse com a mochila do outro coleguinha, era difícil para tirar da mãozinha dele, né? Tinha alguns comportamentos que era difícil ali de controle. Aí as pessoas também não podem romantizar, né? A inclusão. E muitas vezes coloca aquela criança, eu já tive inclusões na minha sala, eu tive uma vez uma criança com síndrome de Down, que colocou a inclusão na sala e vai chegar o professor Rapoio. Eu cheguei a ficar quase um mês com ela, sem ter o professor Rapoio, e era agressiva, e batia nos coleguinhas, e pegava o lápis, ficava assim, ó, pra fincar nos coleguinhas, sabe? E se você, professor, vai lá e reclama, é dito como você, né, entre aspas, é um monstro, você é contra a inclusão, sabe? É assim que é visto. Só que, aí essa criancinha que eu tô falando, que eu tive dificuldade, aí depois chegou a apoio dela, né, que era uma monitora. Só que a monitora, no dia que ela não ia, que ela tinha um problema de saúde, aí tinha vez que ela não ia. Ah, Cláudia, hoje nós não conseguimos ninguém para ficar com... Falava o nome da menina, né? Nós não conseguimos, aí a gente vai ver, porque não pode dispensar, né? Aí você vê, você dá uma massinha, você leva pro parquinho, mas independente de onde eu levasse. Se eu desse massinha, se eu levasse pro parquinho, porque também eu tinha que dar aula, né? A menininha, essa criança, por exemplo, era agressiva. Ela batia nos coleguinhas, ela fazia xixi na roupa, sabe? Ela não tinha controle, sabe? De esfíncter, né? Quando ia ver, tinha que levá-la várias vezes ao banheiro. Quando ia ver, ela fazia na roupa, fazia na sala, entendeu? Depois ela começou a usar um óculos. E ela era muito, eu vejo assim, nem é a questão de ser síndrome de Down, eu não sei. Eu vejo ela, a personalidade dela, ela assim, era muito resistente ali, ela batia de frente para não aceitar a regra mesmo. Igual, por exemplo, se eu falasse com ela assim, a turminha toda ia pro parquinho, na hora de entrar pra sala, se eu falasse assim, agora não pode mais, que a gente tem que ir pra sala para arrumar a mochilinha para ir embora, que a mamãe já vai vir buscar. Aí ela, não, ela queria ficar no parquinho. Se eu falasse, vamos, dava a mãozinha, segurava na mãozinha dela, vão lá que a gente não é hora mais de parquinho. Ela tirava o óculos, tacava no chão. Se desse ela uma atividade, não quero, ela falava grosso, assim, não quero. Ela falava, não, tem que fazer a atividade, você vai colorir aqui bem bonito as frutas que você mais gosta. Não quero. Aí ela pegava o óculos e jogava no chão. O negócio dela, qualquer coisa que ela fosse contrariada, era pegar o óculos e jogar no chão. Tá? Isso aí ela com a professora de apoio, ou no dia que a professora não ia também, ela comigo, era desse jeito, arrancava o óculos e jogava no chão. Só que é o seguinte, eu não podia impedir ela de usar o óculos, né? Porque ela precisava de usar o óculos. E outra coisa, como que eu ia fazer para ela não jogar o óculos no chão? Falei várias vezes, você não pode jogar, seu óculos é tão bonito, não pode fazer isso, a mamãe vai ficar triste, você não pode jogar seu óculos no chão, você precisa do seu óculos para você enxergar direitinho. Mas os argumentos, para ela, não estavam fazendo efeito. Então o negócio era pegar o óculos e jogar no chão. Esse óculos era bem resistente à lente. Só que teve um dia, a lente dele soltava, que era um óculos parecendo emborrachado, e a lente dele soltava. E tinha um elástico assim. Teve um dia que ela pegou... Ela deve ter jogado esse óculos na hora do recreio, porque eu também tenho o direito de merendar, né? Então, eu tinha meus 15 minutos de café, e nesses 15 minutos ela ficava com a professora apoio. Depois, quando a professora ia lanchar, a turminha ia entrar para a sala, aí a professora ia lanchar e eu ficava com ela sozinha na sala, entendeu? A gente trocava. Mas teve um dia que essa lente do óculos dela sumiu, de tanto que ela tacava ele no chão, e ela fazia isso com a mãe também, que eu já vi várias vezes na escada, a mãe chamando ela, a mãe dando algum comando, alguma orientação para ela, pegava o óculos e tacava o óculos no chão, que era a forma dela, tipo, de mostrar resistência. Então teve um dia que essa lente do óculos sumiu, e a mãe foi uma que foi na Secretaria de Educação, que ela queria que eu pagasse, sabe? O óculos, né? E todo mundo tava dando razão para ela, pagasse o óculos da menina. Só que a sorte é que a gente encontrou esse óculos, a lente dele estava debaixo do armário. Nessa dela jogar, ela deve ter jogado, né? Nesse dia foi o horário que eu estava lanchando.
Mas aí ela jogou, não percebeu e depois não sabia onde estava a lente. Aí uma cantineira, uma dessas pessoas, dessas tia da limpeza, achou a lente do óculos dela debaixo do armário. Mas já estava todo o circo armado, todo mundo achando que eu sou a culpada. E hoje em dia, nessa postagem aí, vocês observaram que nos comentários, né? Qualquer coisa que acontecer ali, a responsável é a professora. Até no caso do brinquedo, né? A mãe não pode pagar nada, a mãe não é responsável por nada, porque quem estava com a criança era a professora. Imagina se essa criança quer pegar esse brinquedo do coleguinha, né? Vamos supor que seja uma educação infantil, né? Que falou ali na postagem, o menino tem 4 anos. Uma educação infantil. Aí na sexta-feira tem o dia do brinquedo. Aí se põe no lugar dessa professora, faz de conta que você tem um aluno lá autista. Aí todas as crianças, cada criança levou um brinquedinho. Se você não deixar, esse brinquedo é justamente, né, para as crianças se socializarem, aprender a dividir, a emprestar, a brincar em conjunto. Aí se você não deixar essa criancinha autista estar ali socializando, brincando com um dos colegas, vão falar que você está excluindo. É ou não é? Se você deixa ela brincar, igual essa criança, né, que foi relatado pela professora, a criança foi lá, chutou o brinquedo, estragou, a professora que vai pagar. Certo? E detalhe, dependendo de escolas, algumas escolas particulares ou várias escolas, dependendo, a professora, se bobear, ganha salário mínimo, né? Ganha pouquíssimo, né? Então aí a professora vai custear brinquedos. Então pensa bem como que tá a situação dos professores, né? Quem que apoia a gente? Essa que é a pergunta. Por isso que eu tô falando com vocês, que eu tenho a minha menina autista, mas eu reconheço ela. Já teve, quando ela estava não foi nessa escola, não, foi uma outra escolinha que ela estava na educação infantil. Aí eu recebi no caderninho dela o bilhetinho da professora, sabe? As criancinhas estavam lá lanchando, aí ela foi lá, pegou o todinho da menina e já jogou o todinho da outra coleguinha no chão, sabe? Entornou, não lembro se era todinho, se era iogurte, eu sei que aqueles Yakult, sei que ela entornou o lanchinho da outra colega. Então, assim, no outro dia, mandou o recadinho, né? Em casa, eu já conversei com ela, sabe? E o que eu fiz? Ela gosta muito de ir no supermercado ou na padaria que tem próximo à minha casa e ela pede sempre, quando vai passar no caixa, pede o Kinder Ovo. Sempre. Aí no outro dia eu fui de propósito com ela e na hora de passar no caixa, aí ela já tá assim, você me dá um Kinder Ovo a Maria? Falando na terceira pessoa, né? Que ela... agora ela parou, mas na época. A Maria quer um Kinder Ovo, falando assim. Aí o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, não vai poder levar, sabe? Porque o dinheiro do Kinder Ovo é para comprar o lanche da sua coleguinha, que a gente vai dar à sua coleguinha. Aí eu mandei 2 lanchinhos pra ela. Eu lembro que ela jogou um todinho no chão. E no outro dia eu mandei 2 todinhos pra menina, sabe? Falei com ela assim, não quero saber de você mexendo no lanche do colégio, você vai mexer no seu lanche. Porque a gente não pode também fechar os olhos, né? É autista. Não, eu acho que aquela criança, né? Primeiro vem a criança, igual minha filha. Primeiro ela é a Maria, com as qualidades, com os defeitos, com o jeito dela, com todas as características, né? Dela, enquanto ser humano. Depois de ser a Maria, é que é autista. Entendeu? Então, se fosse uma criança, né, entre aspas, normal, as mães não corrigem em casa, não é um castigo, né, a chinelada, as mães não corrigem? Essa é a minha pergunta, né? Não tô falando pra ninguém bater em criança, tô falando que em casa as mães não corrigem os filhos. Você aí que é mãe, que tem um filho, seu filho fez uma coisa errada, bate no colega, faz alguma coisa, faz passar vergonha na rua, uma pirraça, uma bica, você não tem sua forma de corrigir? Pôr de castigo, de chamar atenção, de conversar, não é assim? Então, sendo assim, uma criança especial, ela também necessita, né? Ela não é assim, isenta, ela não tá entendendo nada. Pelo contrário, eles são bem inteligentes, né? Igual a minha menina é bem inteligente, ela entende as coisas. E também várias crianças, né, especiais que eu trabalhei, né, eles entendem, assim, são espertos, dão conta de entender. E o que eu acho errado é isso aí, tem muitas escolas que têm essa visão,
né? O professor que é o responsável. E de qualquer maneira, essa professora aqui da postagem seria responsável. Se ela não deixar o menino brincar com os brinquedos, já prevendo que ele vai estragar, ela está excluindo. E tá mesmo, porque a criança tem que ter o direito ali, ele está ali na escola para isso. Através dessa brincadeira, dessa interação com os colegas, é que ele vai, né, vai aprender ali a se comportar, ali ele vai receber um não, ele vai ver o limite do, ó, não quero que você mexe nisso. Ele vai aprender ali, ó, conviver, né, com os coleguinhas, né, todos ali estão ali para conviver. Então ela não pode excluir ele de brincar. Se estragar alguma coisa, a professora que vai pagar, entendeu? Você vai lá e dá um chute numa coisa, estraga, a professora vai pagar e a mãe nunca é responsável por nada. Então esse tipo de atitude eu observo não só com crianças especiais, qualquer tipo de criança. Hoje em dia muitos pais querem pôr os filhos dentro da escola. O professor é o responsável por ensinar e é o responsável também por dar educação para a criança, entendeu? E é o responsável, se algum objeto estragar, o professor é o responsável por tudo, sabe? Só que as pessoas têm que entender que o professor também é um ser humano, né? O professor também tem suas limitações. As inclusões são direitos, sim, mas é necessário também investir, né? Tem que dar curso de formação para o professor, tem que dar um professor apoio para ficar com ele dentro da sala, né? Desde o primeiro dia. Se aquele professor faltar, tem que ter um substituto, né? Para ficar junto com o professor, porque senão fica muita coisa e muitas vezes ele não dá conta, né? Então, as pessoas especiais têm o direito, sim, né? Antigamente, se a gente olhar na história da inclusão, né? Essas pessoas, ela é bem recente. Porque antes essas pessoas elas já existiam, porém elas ficavam ali, às margens, excluídas, né, do convívio social. Então, e é necessário para o próprio desenvolvimento deles, eles terem acesso à educação, eles estarem não só nas escolas, estarem nas praças, nas festas, estarem ali convivendo, né, na natação, convivendo em todos os aspectos, para eles poderem também ter o direito, né, ao desenvolvimento, né, e nós, e as outras pessoas, né, que são, entre aspas, né, ditas, assim, comuns, normais, terem também o direito de conviver com eles, né, com as pessoas especiais. As pessoas especiais têm o direito, e no mundo nós somos todos, né, todos iguais. Então as pessoas têm o direito, mas o que a gente observa é que essa questão aí, como que o professor, ele é penalizado, né, se eu vou, por exemplo, a minha criança especial, vou colocar lá e qualquer coisa, a professora que é culpada, a professora que estava com ele no momento. Se ele, por exemplo, bateu no colega, a professora que é culpada, que não olhou. Se estragar uma coisa, a professora que tem que pagar, que é a professora que é a responsável, sabe? E se a professora chamar a atenção, não, a professora está discriminando. Se a professora não deixa, excluir, se a professora está errada, né? Discriminação, se bobear dá até cadeia para a professora, né? Então, gente, onde que nós vamos parar com isso? Você, professor, já parou para pensar aí na responsabilidade, né, social que você tem aí, né, nas suas costas? Já parou para pensar? Já parou para pensar na sociedade, como que nós somos vistos, né, e julgados muitas vezes? Sabe? Eu já tô falando agora de crianças, alunos em comum. Eu já tive aluno que, se você falar, né, uma coisinha com ele, no outro dia a mãe vem reclamar. Se você chamar a atenção, a mãe vem reclamar. Você não pode. Você tem que estar ali ensinando, educando, mas o aluno não pode chamar a atenção porque os pais se sentem ofendidos, tá? Acabou com esse negócio de deixar menino de castigo, né? Vou cortar sua educação física, você vai ficar sem recreio, né? Claro que dando o lanche, mas assim, você não vai pro recreio, acabou, né? Muitos pais não aceitam, eles vão lá, reclamam, que a professora não tem o direito, né, de fazer isso. Agora me fala, como que você vai dar aula? Hein? Me fala se é certo, um deputado, um vereador aí, ele tem vários assessores, né? E um professor, muitas vezes, tá ali na sala de aula, muitas vezes tem crianças que precisam de um laudo, né? Mas eu já trabalhei com uma sala com 30 alunos, tinha uma criança ali que tá na cara que era uma criança, né, especial, né? Uma criança que precisava de um atendimento, porque o menino, ele não falava quase palavra nenhuma. Ele falava pouquíssimas coisas,
E ele também não fazia aquelas, era segundo ano, aquelas garatujas, sabe? Não tinha nenhuma coordenação motora, então dá de ver que ele tinha alguma coisinha ali. Ele ficava muito, era no chão, assim, picando papel, e não interagia, ele não tinha um diálogo. Ele bateu um papo com o coleguinha, ele falar, o coleguinha responder, ele responder, não tinha aquilo. E também tinha esse negócio de empurrar, ele tinha assim, precisava, dá de ver que era uma criança que era especial, sabe? Aí o ano inteiro mandando chamar a família, ninguém ia na escola. Um dia que eu parei a mãe dele lá no portão, mas foi olhar também, eu tô errada, né? Parar no portão, mas um dia chamei ela, vem cá pra conversar, eu falei com ela, aí a mãe, ela era de outro estado e tinha mudado, né, pra cá. Aí ela pegou e falou assim, é que ele tem a língua presa, ele é igual meu marido, ele tem... Eu falei assim, então, porque ele não tem uma comunicação, né? Eu nunca vi ele falando uma palavra assim inteira. Aí ela falou que o menininho tinha a língua presa, que eu falei, então, e na questão da... Aí eu peguei o caderninho, já tá com o caderninho, né? Chamei a mãe numa salinha lá e falei com ela que era difícil, assim, a coordenação motora dele, nem o nome não escrevia, era só aquele monte de rabisco e fraquinho, não tinha força, assim, para segurar na mão e fazer, nem que seja um círculo, né, um coração. Aí a mãe pegou e falou assim, então, é porque ano passado ele faltava muito, que lá no estado onde eu morava, ela falou que tinha que ir de barco, aí que ela pegou, que ela também ficou doente, ela contou tanta história, mas segundo ela é porque não houve, assim, muita frequência na aula, sabe? Que ele não frequentou, né, o primeiro ano, aí no outro ano também ela falou assim que aí ele não ia, que ela tinha separado, que ela foi pra casa de não sei quem, aí ela falou tanta coisa, mas no final das contas ela não aceitou, né, que necessitava dele ser avaliado, né, por uma equipe, né, multidisciplinar, levar num neuro. Então, assim, a gente encontra muitos pais, né, nós encontramos muitos pais que às vezes tem uma criança especial, só que o pai também não leva num lugar e também não aceita que fala, tá? E o professor fica o ano inteiro trabalhando, né? Com aquela criança, às vezes, sozinho, porque para poder mandar um professor de apoio, tem que ter um laudo, entendeu? Então, a gente às vezes enfrenta esse tipo de dificuldade. Aí você aí que é professor, eu queria que você escrevesse aqui, ó, nos comentários, tá? Como que é aí a inclusão na sua sala de aula, na cidade onde você mora, tá? A sua opinião, o que você acha que poderia ser feito para poder melhorar esse quadro, né? Não só para todos nós, como também para poder desenvolver melhor as habilidades do próprio aluno que é incluído, né? Aí você escreva aqui nos comentários, escreva de onde que você está me assistindo, tá? Eu tô aqui de Congonhas, Minas Gerais, aí de onde que você me assiste? Eu quero saber até onde que o meu vídeo foi. Um grande beijo para vocês, professores, e tchau, tchau, até o próximo vídeo.